Eu tenho uma crença que felicidade dá lucro. E eu falo isso o tempo todo. Outro dia eu falei tanto de crença, e um cara disse, Gouveia, você não tem crença, você tem convicção. Comunicação é uma parte muito importante de um tudo, líder, né? É tudo. O primeiro slide da minha apresentação, comunicação é tudo. O primeiro slide. Olá, bem-vindos ao Be Found. E hoje eu tenho um super prazer de trazer o Eduardo Gouveia. Que bom. Que esteve aqui em várias empresas, tem uma história de empreendedorismo. Inclusive fundou, se eu não estou equivocado, o primeiro clube de promoções e de fidelidade, certo? Que era do Bom Preço, certo? Bom Preço, Bom Clube. Bom Clube, e depois com a Hipercard. Participou de um dos maiores IPOs da história do Brasil, que depois eu quero aprender mais. E dada essa breve introdução, Gouveia, me conta você a sua história. Que legal. Obrigado, Bárbara. Obrigado. É um prazer estar aqui contigo. É sempre bom ver gente jovem trabalhando numa disseminação de conteúdo. Eu sou um pernambucano. Na verdade, eu não sou pernambucano, eu sou americano, assim, na Califórnia. Ah, é? Então você já veio de lá? Eu vim de lá. Eu sou americano por acidente. Papai estava fazendo um doutorado fora e eu nasci juntinho de Berkeley, em Walnut Creek. Nossa, você nasceu exatamente onde precisava. Daí que veio na você, eu tô achando. Isso aí. Então, com esse sotaque nordestino, enfim. Mas eu sou pernambucano. Eu vim com 1 ano e pouco de idade de volta ao Brasil. Papai terminou o doutorado fora e eu vim. E eu me considero pernambucano raiz. Até foi engraçado que tem um amigo meu que descobriu que eu não era pernambucano de nascimento e disse, eu vou lhe dar o título de cidadão pernambucano. E há 1 ano atrás eu recebi o título de cidadão pernambucano lá na Assembleia. Para mim foi muito honroso, né? Ter na frente da minha família inteira, meus amigos, enfim. E para mim foi um presente. Mas eu nasci lá fora, vim para Recife cedo. Eu sou o mais velho homem de 4 irmãs mulheres que moram hoje em Recife. E eu fui criado com muito carinho pela minha mãe. Eu era o querido da mamãe. E fiz uma infância muito bacana lá em Pernambuco, em Recife. Estudei lá e comecei minha vida acadêmica pela Federal de Pernambuco, em tecnologia. Então, eu sou formado em ciência da computação lá pela Federal de Pernambuco, no SIM. E comecei a trabalhar muito cedo, Bárbara. Comecei a trabalhar com 19 como programador. Eu fui dev. Se eu soubesse que era tão bom, eu tinha ficado como dev. Porque ser dev hoje é um negócio importante. E depois de 5 anos no banco, no Banorte, eu devo muito à minha vida profissional, essa formação original no banco. Era um banco super de inovação, um banco super moderno, enfim, um banco que sempre estava disruptando tecnologicamente. E eu resolvi ir para a área comercial do banco. Então, eu virei um cara corporate do banco, virei um cara de agência, fui gerente geral de uma agência, conheci um empresário que estava na minha agência, eu tomava conta da conta dele, e eu terminei virando empreendedor. Foi minha primeira incursão. E aí eu montei uma fábrica de tubaína, montei uma corretora de seguro e uma distribuidora. Depois de 5 anos eu voltar para a vida corporativa, foi aí que eu volto para o Bom Preço, como diretor da Hipercard, e junto veio o Bom Clube, né? O Bom Clube, que era o Clube de Deloitte, que era uma delícia fazer, né? Fiquei lá um bom tempo, 3, 4 anos, e o Bom Preço foi vendido para a Ahold. Parte do Bom Preço precisava de um diretor de marketing. Eu tinha feito, na época, um MBA de marketing, e o Marcelo Silva, meu grande guru, eu adoro esse cara, eu devo minha vida a ele, tá? Profissional e pessoal. E aí ele disse, você estudou e você vai ser o diretor de marketing Bom Preço. E aí eu terminei assumindo uma cadeira de diretor de marketing Bom Preço, era a maior rede de supermercado na época, e o Walmart comprou o Bom Preço, e eu fui comprado e vim para São Paulo nessa época. Então me convidaram para ser um vice-presidente de marketing aqui no Brasil para o Walmart, sem nunca ter feito uma peça publicitária, né? Então eu não conheci nada de marketing, enfim, eu estava ali metido por uma conveniência, na verdade, do Bom Preço. E vindo para São Paulo, eu passei 1 ano e meio só no Walmart. E me acharam, um headhunter me achou, e eu comecei de volta a minha jornada como um cara de cartão de crédito de payments. Então, eu virei vice-presidente de vendas e marketing da VisaNet.
Aí vem um pouco do IPO, a gente fez o IPO, ajudou o IPO da Cielo na época, né? Eu tive a sorte de estar lá quando a gente mudou a marca de VisaNet para Cielo, na minha área. E fizemos um IPO, foi o maior IPO da história na época, quando a gente abriu o capital da Cielo. Depois de 4 anos lá, numa visita super inusitada, a TAM abrindo a adquirência, né? Estava disruptando a adquirência. Eu fui convidado para montar a Múltiplos Fidelidade, do zero. Então, montei a primeira empresa de coalizão, né? Enfim, foi muito bacana. Eu tinha 1.500 funcionários comigo na época na Cielo. E fui convidado para montar uma startup do zero com 8 funcionários. Então, eu abri mão de uma carreira mais sólida, corporativa, para empreender corporativamente na Múltiplos. Abrimos o capital da Múltiplos e depois de 3 anos, a Múltiplos valia 8 bilhões de reais na bolsa e a TAM, que era a empresa-mãe, valia 4 bi. Então, foi um sucesso, empresa totalmente digital, uma máquina de fazer resultado e dinheiro. Os chilenos compraram a Múltiplos e eu resolvi sair. Eles começaram a pensar em fazer uma OPA, fechar o capital da empresa. E eu fui convidado para ir para a Alelo, como presidente da Alelo. Então, também fizemos uma transformação cultural. Aí foi o meu grande laboratório. Minha grande experiência de cultura, de people, de gente, foi na Múltiplos e a consolidação foi na Alelo. Então, a gente transformou a empresa numa empresa super focada em gente. Tive a bênção, a palavra correta é essa, de montar a Livelo do zero. Eu sou fundador da Livelo, uma empresa de loyalty hoje do mundo. Montei a Veloy no mesmo playbook da Livelo, do zero. E em 2016 eu fui para a Cielo, fui convidado para voltar para a Cielo como presidente. Então eu fiquei 16 a 18, entregamos super resultado em 18 e completei meu ciclo executivo e resolvi sair da Cielo, pedi demissão da Cielo em 18. Peguei minha mulher, fui fazer um sabático em Londres, fiquei 1 ano em Londres, vagabundando literalmente. Então foi uma delícia, eu acho que foi meu melhor ano profissional, ficar em Londres. E na volta eu decidi que eu não ia mais ser executivo. Eu tinha 54 para 55. E eu decidi que eu ia fazer conselho de coisas que eu não conhecia. E eu ia rejuvenescer, investindo em startup de coisas que eu conhecia, que eu ia conviver com essa juventude. E isso é o que eu tenho feito. Eu tenho sido conselheiro de grandes empresas. Eu sou chairman do board da Mafra aqui no Brasil, estou na Quero Quero, estou na CIT, estou na Spirale. Então, são coisas completamente diferentes. E eu investi em 15 startups de coisa que eu gosto. Então, de Payments, Loyalty e RH. Isso é uma tese muito fechadinha e eu estou indo super animado nessa tese. Tá indo bem, tá indo bem. Já estou há 7 anos nessa nova função. Como investidor? Como investidor e como conselheiro. Conselheiro. Na verdade, eu conheço algumas empresas que você é conselheiro. O seu nome já veio há alguns anos. Legal. Você sabe que eu já entrevistei bastante pernambucano, viu? Que bom. Porque vocês são bons formadores de empreendedores, enfim, empreendedoras. E lá tem o Porto Digital, tem o César, enfim, e tem também a universidade, que é uma das melhores do Brasil, principalmente para essa parte técnica. Eu vi nascer, tive a chance de ver nascer o César e o Porto Digital. Eu estava lá. Você estava lá quando Inclusive, nasceu? eu terminei incubando algumas teses no César dentro da Hipercar. Foi? Como Neurotech, por exemplo. É uma super grande empresa, a gente terminou sendo um dos primeiros clientes da Neurotech, a Tempest. Então, a gente, como executivo, né, de uma grande empresa lá como Bom Preço e Hipercar, a gente teve a chance de apoiar esse movimento puxado pelo Silvio Meira, enfim. Hoje eu tenho a honra de dividir 2 boards com o Silvio, que foi um dos fundadores do Porto Digital. É uma figuraça. É incrível, é incrível. E o que está sendo feito lá no centro de Recife também para fomentar é bem bacana. Legal. A gente adora. Eu estou, inclusive, agora, Bárbara, depois desse tempo todo, começando, e eu estou me aproximando cada vez mais de lá, e eu estou montando uma empresa, eu vou voltar a empreender de novo como co-founder numa empresa de CX, usando agente de IA. E é com a turma de lá, com a turma do Gravidade Zero, da Lume, é a turma do Porto Digital. Impressionante, como tem talento bacana lá. E essa é a nova tendência, né? Enfim, o próprio Google acabou de lançar um protocolo. Sim. Enfim, vamos ver quais são os próximos capítulos dessa história. Agora, Gouveia, me conta uma coisa. Como é que foi participar de um dos maiores IPOs do Brasil?
Como foi esse processo? Como foi participar e qual que foi o processo de preparação da companhia para esse momento? Foi super legal, tá? Então a gente tinha uma tese muito. Eu já participei efetivamente como executivo em 2, que foi o da Cielo e o da Múltiplos, tá? Fui presidente de 2 empresas abertas na bolsa já, né? Múltiplos e Cielo. Cielo eu participei do processo de abertura, depois eu saí da Cielo, eu era VP na época, e eu voltei como presidente tocando uma empresa aberta, né? E hoje eu tenho, por exemplo, eu já abri eu já fiz 2 aberturas de capital como conselheiro, da Quero Quero e da CIT, num outro papel. E eu tenho algumas empresas que a gente está preparando, que a gente tem um processo, e eu tenho fomentado muito isso, Bárbara, que é IPO Readiness. Então, a gente preparando a empresa com toda a governança, com report trimestral, mesmo fechada, fazendo non-deal roadshow para empresas não listadas lá fora. Então, tem uma preparação que é muito legal. Acho que a preparação é mais legal do que o processo, entendeu? Do que fazer o momento. Preparação é muito legal, porque você vê a transformação da empresa, né? Então, como ela se prepara para estar aberta, tem toda uma preparação de retaguarda, da cabeça dos founders, dos executivos. Então, participar do processo, acho que a jornada foi mais legal do que chegar lá. Tá? E ter feito é legal, mas a preparação é muito grande. Você vê uma transformação real da empresa. Foi muito legal. E na verdade, assim, a gente vê que teve uma pausa de IPOs. Sim. E aí agora está começando a gerar o burburinho sobre que vão começar os novos IPOs, até tem, se vai a empresa do Elon Musk em si, etc. Enfim, então como você enxerga isso esse ano? Você acha que os IPOs vão voltar? Ainda está muito cedo para dizer que vai voltar. E o mercado é muito duro ainda, né? Porque o mercado, principalmente o mercado brasileiro, ainda está muito machucado. Com taxa de juros altas, inadimplência alta, muita dúvida regulatória. Mas esse negócio assenta e daqui a pouco a gente chega. Tá? Talvez fazer um IPO lá fora, uma empresa brasileira fazer lá fora, talvez seja um pouquinho mais perto do que fazer aqui na Bolsa do Brasil. Mas estamos preparando, a gente está preparando algumas empresas para fazer. E o conceito interessante é estar pronto. Se vai ou não, é uma outra decisão. Então, o que a gente está fazendo muito é preparando as empresas para estarem prontas. Se tiver janela e for conveniente, for importante, a gente faz. Tá? Então, eu acho que ainda vai demorar um pouquinho. Esse ano é um ano super confuso. Copa para o Brasil é muito forte, eleição é muito forte, enfim. Então, tem várias variáveis. Taxa de juros está muito alta ainda, enfim. Então, esse dinheiro do rentista voltar para o mercado de capitais ainda vai demorar um pouquinho. Então, se a taxa de juros começar a cair, e o ano que vem talvez a gente esteja um ano mais preparado para começar a observar algumas empresas fazendo um IPO. Gouveia, eu escutei uma coisa de você, que você é uma pessoa muito people, assim, Total. que pensa nas pessoas, que era aniversário das pessoas, dos seus funcionários que você trabalhava, você ligava sempre para eles, memorizava essas datas, enfim. Me conta um pouco da importância de você ter um approach people first para desenvolver uma empresa de sucesso. Eu acredito fortemente. Eu tenho uma crença que felicidade dá lucro. E eu falo isso o tempo todo e dou palestra sobre isso o tempo todo. Então, outro dia eu falei tanto de crença, e um cara disse, Gouveia, você não tem crença, você tem convicção. Tá? É mais forte do que simplesmente acreditar. Eu tenho uma convicção que felicidade dá lucro. E foi intuitivo. Então, eu comecei, acho que é um pouquinho inspirado em mamãe. Mamãe era uma pessoa muito agregadora, ela é uma pessoa comunicativa. Então, acho que eu peguei esse traço muito forte de minha mãe. E o Marcelo Silva, que é esse cara que eu adoro, foi um cara que me mostrou muito o valor de olhar para as pessoas como ativo. Tá? E ele escreveu um livro muito legal, que é Salame, pessoas não são salame, alguma coisa nessa linha que você sai cortando. Então, gente não é salame. Você precisa o nome do livro dele. E eu terminei acreditando muito forte nesse conceito de fazer pelas pessoas e com as pessoas. E aí eu fui um executivo muito genuíno nesse aspecto, entendeu? Eu era um cara muito próximo,
Sou por temperamento, gosto muito de proximidade, de abraçar, de beijar, de estar perto. E eu tinha um conceito que eu tentava desmontar a hierarquia formal das empresas. Então, eu tinha muita proximidade com as pessoas, ouvia muito e criei vários rituais ao longo da minha carreira que foram super importantes para a minha gestão. Um deles é esse, é ligar no aniversário. Eu adoro meu aniversário. Tá? Hoje é o seu aniversário, inclusive. Para mim é um presente estar aqui no seu aniversário hoje. É o meu presente. Hoje é um presente para mim estar aqui celebrando com você. Daqui a pouco eu lhe ligo, tá? Dando os parabéns. Vou esperar, ó. E eu adorava o meu aniversário e quando eu comecei a ter time, eu disse, nesse dia eu quero ligar para dar um beijo, dar uma bênção. E eu comecei com um time pequeno, fazendo, depois eu virei presidente da Múltiplo, já na cadeira de presidente. E é natural, né? O presidente da empresa tem sempre uma hierarquia que as pessoas impõem no cargo. E eu tentava desmontar isso. Eu tinha 150 pessoas comigo, eu ligava. Dá para ligar para 150 pessoas por ano. A cada 2 dias você faz uma ligação. E era um momento super importante de conexão, one-on-one, direto com a pessoa. Depois eu virei presidente da Lelo, tinha 800 pessoas, com o Livelo tinha quase 1.000 pessoas e três ligações por dia. E quando eu virei presidente da Cielo, a gente tinha 5.000 pessoas. Né? E eu disse, eu vou ligar para 5.000 por ano. E você ligava para 5.000 pessoas? Eu ligava para 5.000. Então, Uau, que então bacana. Era um negócio muito louco, assim, porque quem ganhava era eu. Não era o funcionário, porque eu criava um vínculo. Pensa, 5.000 pessoas espalhadas, eu tinha 2.000 no escritório, eu tinha 3.000 espalhadas no Brasil afora. A pessoa eventualmente me via numa convenção de vendas, no palco, não tinha nenhuma conexão. E naquele dia, no aniversário dela, eu tinha uma conexão, uma atenção genuína para essa pessoa. E era mágico, então era mágico. Criava um vínculo, uma conexão, todo mundo tinha meu celular, enfim, as pessoas já esperavam a ligação. Então eu tinha uma maldade que eu ligava sempre às 1h ou às 8h. Às 1h você estava almoçando com teus amigos do trabalho, recebia uma ligação do presidente da Cielo. Não era do governo. Quem ligava não era o governo, era o presidente da Cielo. Isso tinha uma simbologia muito grande. Ou à noite, quando você estava com a família. Né? Você estava às 8h jantando com a tua família, o presidente da Cielo te liga. Você é um vendedor de rua, uma pessoa que está num escalão mais embaixo da hierarquia da empresa. Isso era mágico, era mágico. E eu recebia cada feedback maravilhoso, entendeu? Então, quando eu dou palestra hoje, eu ligava, tal. Tem alguém que trabalhou comigo e levanta a mão e diz, eu recebi sua ligação. Tá? Claro, a pessoa lembra, fica marcado. Marcante, você fala, marcante. A pessoa teve um tempo para tomar um tempo no dia cheio de tarefa, que bacana. Eu acho que você cria um vínculo especial. O conceito é vínculo especial, intimidade. Você criava, por mais que fosse rapidinho, uma intimidade com a pessoa. E era bem legal. Era bem... Tinha coisas inusitadas, né? Assim, quando eu ligava, a pessoa achava que era trote e tal. Quando não sabia, mandava o presidente para aquele lugar, tá dizendo que estava passando trote, achando que eram os amigos sacaneando e tal. Mas na maioria das vezes era super bom. Era positivo. Tem. E, Gouveia, uma curiosidade que surgiu do que você acabou de comentar comigo. Comunicação é uma parte muito importante de um líder, né? É tudo. Eu tenho um slide na minha apresentação, o primeiro slide da minha apresentação, que Felicidade dá lucro, comunicação é tudo. O primeiro slide. E eu vejo, assim, então como é que foi? Você começou como desenvolvedor, certo? Isso de formação, aí mudou para marketing, que é comunicação, né? Eu estudei marketing. Como que foi essa mudança e como que você viu que você tinha todos os... Ou foi desenvolvendo todos os skills que você falou, nossa, eu gosto disso aqui, comunicar o que é meu produto, comunicar com as pessoas, que é importante, assim. Como é que foi esse processo para você? Você nasceu já com isso ou você adquiriu? Eu acho que tem um pouco de exemplo, tá? Tem um exemplo de, mais uma vez, doméstico, mamãe era super comunicadora e tal. E se eu soubesse que comunicação era tão importante, no colégio, quando ia fazer um trabalho em equipe, eu devia sempre estar lá na frente fazendo a apresentação daquele trabalho, tá? E você se esconde, né? Quando você é menino ou menina, você vai ter que apresentar um trabalho em equipe, você fica com vergonha. Se eu soubesse que era tão importante na vida profissional, eu tinha pulado sempre na frente para apresentar um trabalho de escola, tá?
Mas foi intuitivo, como eu dou muito valor à proximidade, eu fui adquirindo esse negócio e percebi o valor. Então, eu criei vários rituais na minha gestão, onde eu colocava a comunicação como um fator importante. Então, eu criei, por exemplo, por onde eu passei, um ritual que era fazer uma reunião com a empresa inteira todo mês. Que hoje é bem comum em startup. Sim. Naquela época, penso em uma empresa mais tradicional, a gente reunia todo mundo no ambiente da empresa e todo mês a gente falava sobre produto, sobre processo, sobre clientes, sobre aniversariantes, sobre reconhecimento, abertamente, com o microfone aberto. E eu fazia isso para a empresa de 100 funcionários, para a empresa de 5.000. Então, na Cielo, por exemplo, a empresa aberta, eu falava com o mercado. No dia seguinte, eu fazia uma comunicação para a empresa inteira. E o evento, o ritual, se chamava Bate-Papo Arretado. Por conta de ser pernambucano. Então, todo mês eu tinha um bate-papo arretado, com 5.000 funcionários, gravado e ao vivo. E era muito legal, porque tinha algumas regrinhas, que era microfone aberto. Então, por exemplo, estava lá na frente o presidente da Cielo, mais uma vez, tem o cargo. E o microfone aberto. Então, tinham 3.000 pessoas, 2.000 ao vivo, e a pessoa podia perguntar o que quisesse. E aí eu tinha uma maldadezinha que eu adorava mostrar fragilidade na frente das pessoas. Entendeu? Eu era um super executivo, né? E às vezes uma pergunta relativamente fácil de responder, eu dizia que não sabia de propósito, para poder mostrar que aquele super executivo não sabe de tudo, não sabe responder tudo, que aí ia ter que buscar, ia ter que pedir ajuda. Então, tinha umas técnicas de comunicação que eu usava fortemente nesses eventos para poder gerar vínculo, empatia. E comunicação é tudo. Comunicação é tudo. Eu adoro um palco e adoro um microfone. Eu já também. Percebeu, né? Percebi, eu também, eu sou igualzinha. Eu adoro. Eu acho que se deixar e me der um microfone, eu vou e vou em frente, entendeu? Então, eu gosto. Eu acho que faz toda a diferença. Esse projeto surgiu porque eu gosto tanto, enfim, de me comunicar e conhecer pessoas interessantes. Não, sem dúvida. Então... Você conhece, você vincula, você faz conexão, você pensa... Eu tinha muito isso, Bárbara. Pensa numa plateia com 2.000 pessoas todo mês e você pega uma pessoa lá no canto e chamar o nome dela. Você cria cita o nome da pessoa. Então, você cria um super vínculo com a plateia. Então, tinha uma técnica de comunicação que eu exerci muito bem na função de executivo. E eu usava muito fortemente essa ferramenta. Imagino que também te ajuda a entender, quando você está investindo em novas startups, se os founders têm uma boa comunicação, sim, que é importante sim. depois para captar, enfim, investimento. Claro. Então, claro. E me conta, você tem algum curso ou alguma técnica que você queria dar como conselho aqui para comunicação? Para comunicação? Minha técnica, tem vários cursos de oratória, tá? Por exemplo, eu tive, durante um bom tempo, eu contratei uma fonoaudióloga da Globo, que treinava atriz e atores, para me ajudar a ser um comunicador mais empático. Então, passei 1 ano e meio sendo treinada por uma profissional da Globo para me ajudar a fazer uma comunicação mais efetiva. Tá? Gestual, mão, enfim, sotaque, vício de linguagem. Então, eu fui treinado por 1 ano e meio por essa profissional da Globo. Foi maravilhoso, entendeu? Deu certo, eu pude fazer. O que eu acho o meu conselho é, experimenta. A pessoa fica se escondendo, experimenta, vai para frente. A primeira não vai ser bacana. Ainda sofro, tá? Sendo muito honesto. De vez em quando eu ainda sofro para subir num palco, mas quando eu pego o microfone, eu viro o Silvio Santos. Eu sei, conecta, né? Conecta. E como é uma ferramenta importante, eu daria um conselho que as pessoas que elas se aventurassem um pouco mais, com palco, com painel, dá medo. Às vezes eu me arrependo de aceitar. Eu digo, meu Deus do céu, eu tenho que preparar slide e tal. E reclamam. E minha mulher fica, pô, você aceita e fica reclamando, mas toda vez que eu saio do palco, eu adoro. Eu fico, valeu a pena ter aceito. Porque dá trabalho. Dá trabalho. Para fazer bem feito, dá trabalho. Mas eu adoro. Então, eu daria como conselho, as pessoas podem se expor um pouco mais e se aventurar um pouco mais. E treino.
É treino e se puder contratar alguém para ajudar, vale a pena. Eu contratei, foi super bom. Uhum. É treino e é o que você falou, tira da zona de conforto. Sim. Então, por mais que você tenha familiaridade com ir ao palco, já fez várias apresentações, já sabe como é que funciona o fluxo, te tira um pouco da zona Sem de dúvida. conforto. Então, vem aquela adrenalina, mas que eu acho uma delícia depois. É um pouco montanha-russa, assim, sabe? Aí você vai, sai e você fala, nossa, que bacana. Então, eu fiz um sexta-feira. Foi? Na Flash, eu sou investidor na Flash, sou sócio da Flash. E a gente estava fazendo um Flash Force, que era um evento para 650 pessoas. E é engraçado, porque eu sinto falta desse ambiente de convenção. Tá? Tem uma coisa que eu sinto falta da pós-vida corporativa, esse ambiente. Tá? E toda vez que eu estou num board, eu sou investidor, eu fico caçando para ver se eu posso participar, pelo menos como ouvinte. E eu passei o dia lá, e eu estava lá, enfim... E eu já tinha feito uma palestra 2 anos atrás no Flash Force, enfim, sobre cultura, sobre liderança. E eu estava sentado lá, e aí na hora o pessoal disse, vem no palco. Eu disse, tem certeza, se quiser eu vou. E aí me deram o microfone e foi maravilhoso, porque eu não estava nem preparado. Eu não estava nem preparado para subir, eu não me preparei, mas é bem bacana. Você sai de lá, você desce do palco, você... tem uma energia e um feedback muito bacana pós-comunicação efetiva. Muito bacana. E você estava me falando, então, do bate-papo arretado, certo? Sim. Então, da cultura. Como é que a cultura nordestina, enfim, influenciou para o seu sucesso? Você acha? Eu acho que esse conceito de proximidade, esse conceito de... Eu fui um executivo de relativo sucesso, né? A minha outra posição era presidente da Cielo, enfim. É uma empresa super grande, a empresa valia 70 bilhões na bolsa, tal, com 5 mil funcionários. Eu acho que esse traço de proximidade, de calor humano, enfim, essa não hierarquia, não formalismo. Eu fui um executivo super autêntico. Eu sempre dizia, eu não tinha muito medo de perder minha posição. Então, eu separei muito bem o cargo do meu jeito. Tá? Eu sempre fui o cara desse jeitão, independente se eu estava sentado ou não. Então, como eu separei muito bem, aquilo não me pertencia. Eu ia usar o cargo, mas o cargo não era meu. Eu ia usar enquanto estivesse lá. Eu fui um executivo muito autêntico, porque eu não me envaideci, eu controlei muito meu ego o tempo todo. Então, tanto é que quando eu saí da vida corporativa, por opção, eu não senti muita falta daquele aparato corporativo, que é muito bom e é bacana, que é quentinho, é morninho, é carro blindado, 2 secretárias, cartão corporativo, status, poder, enfim. E aquilo não me pertencia, não sei se você me entende, aquilo não era meu, aquilo era do cargo. E eu separava muito bem isso. E como eu não tive muito medo de perder aquilo, porque não era meu, eu estava usando enquanto eu fosse, eu fui um executivo muito autêntico, um profissional muito autêntico, muito caloroso, muito próximo. Isso me ajudou muito. E talvez tenha sido esse traço um pouco nordestino de acolhimento. Tá? Então, a gente é muito acolhedor, a gente é muito aberto, pelo menos o pernambucano é assim. E eu acho que eu trouxe um pouco dessa coisa doméstica da mamãe, e da manhinha, né? Da manhinha. E um pouco desse traço do povo mesmo, que é um povo acolhedor, aberto, um trabalhador, enfim. Isso me ajudou muito. Você sabe que é interessante que você trouxe esse ponto, porque eu entrevistei uma aceleradora, que é a Strive, e justamente o ponto principal que o Thiago, que é fundador dessa aceleradora, ele falou foi: o que eu busco num founder é uma pessoa autêntica. Sim. Então, se relaciona muito bem. Agora eu vou para uma parte divertida que eu descobri aqui, que me contaram, que você foi fundador do Bloco da Parceria, um bloco de pré-carnaval que unia diversas capitais do Nordeste. Estamos fofocando, você está muito bem informado, então viu? Estão fofocando muito na minha carreira. Eu tenho boas informações. Tem boas fontes. Viu? Eu tenho boas fontes. Como é que você enxerga, como que você utilizou isso como uma estratégia de marketing? Legal. Eu, na verdade, nem fui fundador, né? O Bloco existia, né? Enfim, como uma ferramenta e eu era diretor de marketing do Bom Preço, numa época da minha vida, e naturalmente o diretor de marketing era presidente do Bloco, tá?
E era um bloco maravilhoso, porque a gente fazia 4 edições, era a abertura do carnaval, e a gente fazia um domingo anterior o carnaval, um domingo carnaval, a gente fazia Recife, um anterior, 2 domingos antes Salvador, 3 Maceió, 4 Aracaju. Então a gente cobriu as principais capitais do Nordeste com um bloco, pipoca, Bel, Ivete Sangalo, Netinho na época, enfim, os grandes cantores de axé, o Sil Valença. A gente metia 10, 12 trios elétricos abertos e a gente reunia 1,5 milhão de pessoas na rua para brincar, para celebrar a abertura oficial do carnaval. E a gente tinha um programa de loyalty, o Bom Clube, um programa de fidelidade, que a pessoa trocava pontos do Bom Clube por um abadá, por uma camiseta. Tá? Então, era um bloco aberto e a gente chegou a trocar quase 500 mil camisetas na última edição, que era a pessoa simplesmente vestir uma camisa que não dava direito a nada, simplesmente ir vestido para um bloco. E aí você espalha 500 mil camisetas pelo Nordeste com a marca Bom Preço. Aquilo era uma super ferramenta E era uma festa que a gente oferecia para a comunidade, para a população. E tem uma coisa inusitada, né? Há uns 10 anos atrás, eu já estou em São Paulo há 20 anos. Eu estava andando no carro aqui, parei num sinal, e o rapaz estava vendendo bala, ele estava com a camisa do Bloco da Parceria, lá do Nordeste. E eu fiquei tão impactado com aquilo aqui em São Paulo, sem esperar, que eu terminei comprando a camisa do vendedor de bala. Ele tirou na hora, ficou sem camisa, eu levei para casa, lavei e enquadrei, está num quadro na minha parede, entendeu? Então, foi simbolicamente muito legal. Mas era um evento que reunia toda a população, a gente mexia com a população inteira, enfim. Pensa 500 mil camisetas num bloco de carnaval espalhadas pelo Nordeste, com a marca da empresa. E era super festivo, era muito legal. Era uma ótima campanha de marketing. Super. E era isso, a gente via uma adesão à marca, né? O Bom Preço, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado lá, então a gente tinha um payoff, né? um slogan que era Orgulho Ser Nordestino. Então era um negócio muito forte, tinha um vínculo muito grande e a gente usava muito essas ferramentas para poder vincular cada vez mais. Lá a gente não vai ao supermercado, tá, Bárbara? Lá a gente não vai ao supermercado. Lá a gente faz bom preço. Entendi. É fazer compra, é fazer bom preço. Virou sinônimo de fazer compra. Então é um negócio muito forte, assim, tinha uma vinculação muito grande com o povo nordestino. E o bloco era uma festa linda, 1,5 milhão de pessoas na rua, o dia inteiro, nas 4 capitais. Dava trabalho. Eu passava 45 dias fora de casa. Ficava 45 dias fora. Rompia é como escola de samba, né? Você preparava o bloco, você tinha que contratar os trios, contratar esses cantores, e tinha uma logística muito, muito densa. Então, eu passava 45 dias fora de casa, fazendo os blocos em Aracaju, Maceió, Salvador, eu voltava para casa trabalhando para fazer Recife, num domingo anterior ao carnaval. E depois eu não queria mais ver carnaval de jeito nenhum na minha vida. O pessoal disse, vamos para Olinda, brinca carnaval de jeito nenhum, eu quero ir para a praia. Eu quero respirar, eu já vivi todo o carnaval desse ano. Já, era a dose cavalar de carnaval. Mas legal. foi uma fase, deu muito trabalho, mas foi eu gosto muito, foi uma fase bacana, foi muito divertido. Eu ainda preciso ver um carnaval em Recife. É maravilhoso. Em Olinda, né, em específico. É maravilhoso. Meu pai fala que é o melhor carnaval que ele é maravilhoso. Viveu assim na vida dele. É maravilhoso, é diferente, é um carnaval de rua, de fantasia, é diferente, é um carnaval diferente, é diferente do de Salvador, é completamente diferente. Preciso viver, né? Enfim, um bom... Na verdade, brasileiro, mas eu vivi poucos carnavais na minha vida. Agora, você contou que você foi para Londres e fez um sabático. E foi um momento especial para você. E eu acho que muitas pessoas têm medo de dar essa pausa na carreira, né? Foi meu melhor ano profissional. Sem fazer nada. E aí, conta assim, como você vê esse momento de pausa ser importante, inclusive, para a vida profissional, para acelerar depois? Total, eu recomendo, inclusive, tá? Principalmente executivos que estão numa roda viva, sem parar,
no operacional, aquilo ali virou automático. Eu digo, velho, para um pouco, pensa, repensa. Eu fiz um negócio muito bacana, que eu saí da Cielo para opção, e eu tinha 2 filhas já adultas, já formadas aqui em São Paulo, e eu larguei as meninas aqui, peguei minha mulher, convenci ela a pedir demissão do trabalho dela, e a gente foi viver uma experiência a 2 fora. Tá? Eu tenho muito orgulho, eu tenho 37 anos de casado com Elisa. Ai, Namoro há parabéns. 45. Eu comecei a namorar com ela, eu tinha 16, ela tinha 14. E foi um momento de parada a 2 muito especial, tanto profissionalmente como pessoalmente. Então a gente ressignificou muita coisa nesse ano. E lá eu decidi que eu não ia mais voltar a ser um executivo. Eu não ia mais voltar a ter uma vida monogâmica, né? De uma empresa só, trabalhando de 7 às 10 da noite, num tema só. E foi nessa reflexão que eu disse, eu vou ressignificar minha vida, eu vou ressignificar propósito. E eu decidi que lá eu ia ser conselheiro. Eu adorava a vida, eu adoro a vida corporativa, tá? Eu não queria mais aquela vida corporativa da pancadaria. E aí eu disse, ó, vou fazer conselho de coisas que eu não entendo. Então a minha tese eu vou fazer conselho de segmentos novos. Então, hoje eu sou presidente do Conselho da Mafra aqui no Brasil, seguro. A única coisa que eu entendi de seguro é fazer o seguro do meu carro, uma vez por ano. Depois de 5 anos, eu já entendo um pouquinho de seguro. Sou conselheiro da CIT, software, transformação digital, IA. Tem sido uma delícia estar nessa empresa. Sou conselheiro da Quero, material construção. Sou conselheiro da Inspirali, educação médica. Então, são coisas completamente diferentes que se unem no meio, né? Por pessoa, por gestão, por people, por tecnologia. E eu fui fazer startup, eu precisava rejuvenescer. Eu estava ficando velho, mentalmente, né, em termos de pensamento. E aí a melhor forma de rejuvenescer é convivendo com essa molecada. E aí eu tinha uma troca muito boa. Eu ponho um pouco de dinheiro, graxa e gente, e as pessoas me treinam. Então eu estou sendo treinado pela juventude dos startupeiros há 6 anos. Então, hoje eu estou muito mais moderno em termos de relacionamento, de mercado, porque eu já tenho 15 startups que eu investi. Então, em pagamentos, loyalty e RH. E essa molecada está me treinando o dia todo. Então, eu vivo cercado de gente da tua idade, tá? Me treinando o tempo todo. Tá? E como eu estou muito envolvido, eu consigo absorver, consigo aprender. Então, eu estou aprendendo muito há 5, 6 anos. Então, essa foi a tese. A tese e o ano sabático me deu isso. Tá? E é engraçado que hoje eu não me vejo mais como executivo. Tá? Voltar a ser um executivo, e podia. Eu ainda estou muito novo ainda, podia ser executivo. Dava para fazer umas 2 pernadas ainda. Mas eu decidi que eu ia fazer coisas novas para aprender na área mais corporativa. E eu ia me meter em coisas que eu podia ajudar, né? Que eu podia meter a mão na graxa. E eu só entro, Bárbara, para sujar a mão de graxa, tá? Esse é outro princípio. Realmente. Se eu não puder ajudar, eu deixo dinheiro no banco. Tá? Eu preciso me meter. E tem uma delas que eu tenho uma relação muito próxima com o Bernardo da Marvin. E a minha relação com a startup chegou a tal ponto de eu virar padrinho de casamento dele. Então, é um negócio maravilhoso. Assim, para mim é uma honra, né? Ser padrinho de casamento de um cara que eu comecei como investidor. Então, para mim é o ápice. Esse cara, para mim, a startup, esse é o ápice da relação com a startup. É virar padrinho de casamento do founder. Tá? Então, e tem várias, enfim, tem várias histórias bacanas, enfim, eu estou adorando. Eu tenho uma coisa para mim que o trabalho, ele tem a parte financeira, mas o mais bacana do trabalho são as pessoas que eu conheço. Sim. Né? Porque eu aprendo com elas, claro. Enfim. E essa conexão, para mim, é o mais gratificante do dia a dia. Engraçado, né? Você tem uma vida executiva e você busca posição, grana e tal. E eu tive a bênção de resolver isso bem cedo. Então, fui presidente cedo, resolvi um pouco essa parte financeira cedo. E isso foi super importante para eu ser um executivo melhor, porque eu não precisava mais daquele dinheiro para pagar a minha conta de luz. E se eu não precisava mais de dinheiro, eu ia ser como eu era. Eu não precisava vestir uma fantasia, nem uma máscara. Então, isso foi bacana. E como eu resolvi isso muito cedo, eu terminei ficando um cara bacana,
como executivo, como empreendedor, como investidor, porque não é sobre dinheiro, é sobre impacto, sobre transformação. E isso é muito mais genuíno. Eu tenho uma máxima com startup, Bárbara, que é: se não der certo, vai ser muito legal. Se der errado, vai ser muito legal. Se der certo e der um troco, vai ser melhor ainda. Mas se der errado e der certo, vai ser bom, tá valendo, entendeu? Então, a jornada é que tá valendo. E tem sido muito legal, porque o que vale é o aprendizado, o que vale é a construção, mesmo que dê errado. Entendeu? Então, acho que tem sido bem bacana. E, Via, me conta uma coisa, assim, que talvez nem todas as pessoas que estão nos assistindo sabem. Qual que é o papel de um conselheiro? Isso é legal. Engraçado, eu tive muita dificuldade no começo. Tá? Eu até vi no café, tem muita gente me procurando. Tá? Porque eu fiz uma transição relativamente bacana. De uma vida executiva para uma vida de conselheiro, startupeiro, mentor de presidente e tal. Então, eu fiz uma transformação bacana, tá? Em termos pessoais e profissionais. E eu tive muita dificuldade no começo, porque eu vim de execução, eu vim de explosão, eu era presidente, eu tinha que resolver, eu tinha que executar. Então, eu absorvi competências muito fortes de execução, tá? A minha vida inteira. E no momento que eu volto de Londres, eu disse: eu não quero ser mais executor, eu quero ser um cara de apoio. Eu tive que jogar fora ou guardar essas competências que eu adquiri minha vida inteira, e eu fui treinado, meu modelo mental era esse. E era muito louco, Bárbara. Tinha hora que eu estava sentado num conselho e estava o presidente lá, enfim, eu disse: dá vontade de pular no pescoço, tirar ele da cadeira e sentar no lugar dele. Eu faço melhor do que ele. Eu sei fazer melhor do que ele. E eu tinha que me controlar, porque meu papel não era esse. Meu papel era de apoio, de suporte, de mentorar. Então, eu fui guardando. Hoje eu já estou há 6 anos, tá? Nessa cadeira. Então, o começo foi muito duro, essa adaptação. E eu fui entendendo qual era meu papel claro, tá? Como conselheiro. O que não é executar, é fazer esse cara executar melhor, é apoiar esse cara, é suportar, eventualmente dar colo. Tá? E como eu respondi para conselhos complexos minha vida inteira, eu aprendi a não ser um conselheiro que eu gostaria de ser. Tá? Eu não quero ser aquele conselheiro pitaqueiro que vai lá e dá um pitaco, e dá um palpite. Eu quero transformar, eu quero realmente ajudar. E eu termino me envolvendo muito. E o papel do conselho é esse, é se envolver. Os comitês ajudam muito os conselhos, né? Que é lá que a coisa se aprofunda. Então, me meto em tudo que é comitê que tem, principalmente de people. Eu coordeno vários comitês de pessoas ali eu consigo transformar uma empresa, mesmo não estando dentro dela, no dia a dia. Então, esse é o papel, de ajudar nos comitês, de ajudar o presidente, ajudar a gestão, sem meter a mão na empresa. Tá? Então, é muito mais de ouvir, escuta ativa e um trabalho de apoio e suporte, e de envolvimento. Então, eu termino me envolvendo muito nas empresas onde eu estou. Faz parte da minha entrega. Muito bacana. E eu estava vendo, inclusive, para quem quer fazer parte de conselhos, a própria Dom Cabral tem agora um curso, enfim. Tem vários. Tá? A Dom Cabral está muito ligado ao empreendedor, né? Empresas familiares, ela está muito mais conectada. O IBGC está muito mais ligado à governança. Tal. Então, depende muito do perfil de conselheiro que você quer ser. Mas eu recomendo. Tomei um café hoje e o cara disse: vou fazer IBGC. Eu disse: faz, que vai ser bom. Você consegue avaliar, por exemplo, matriz de risco, porque ser conselheiro te traz também risco no CPF, quando você é conselheiro estatutário. Então, é importante você mapear, é importante você entender o impacto de um problema na empresa, na pessoa física, toda essa parte de governança, todos os rituais. Então, eu recomendo. Eu fiz. Eu fiz, antes de ir para Londres, eu fiz o curso do IBGC para conselheiro, mesmo respondendo por 15 anos a conselho complexo. Mesmo já tendo tido na prática, né? Na prática. Mesmo tendo tido como executivo, né? Como presidente, respondendo para conselho, você termina aprendendo. E o da Cielo era bem complexo, né? Que eu tinha 11 conselheiros e era uma empresa aberta na Bolsa,
tinha CVM, tinha Banco Central regulado, então era um conselho, é uma empresa complexa em termos de governança e eu tocava essa empresa, então vivia aquilo na prática. E mesmo assim, o curso foi bacana ter feito. Bacana saber de você, escutar isso de você. Recomendo. Porque tinha bastante bastante prática já. Sim. Atrás. E uma última pergunta, e daí a gente vai entrar para um quadro aqui, um bate-bola. Legal. Tá bom? Legal. Vou fazer algumas perguntinhas e, obviamente, a última vai ser a mais importante. Que bom. Tá? Em relação agora, você também está investindo em várias empresas. Quer contar um pouco do seu portfólio? Você já falou das 3 verticais, mas assim um pouco o que você está olhando assim de tendência? Eu sempre estou olhando, Bárbara, coisas que eu posso ajudar, que meu networking, que meu conhecimento possa ajudar. Como eu te falei, não é simplesmente grana. É grana, envolvimento, é impacto, é transformação. Faz parte do meu propósito. Eu não quero alocar meu tempo para coisas que eu não consiga ajudar ou impactar. Então, quando alguém me manda uma tese e você está envolvido nisso, você termina recebendo muita coisa. Então, eu consegui fechar uma tese super arrumadinha. Então, alguém me manda, tem uma agritech aqui, tem uma edtech. Eu não entendo nada, meu network não ajuda. Então, agora, em pagamentos, loyalty, por ter feito múltiplos e Livelo, e RH, por gostar muito do tema, eu gosto muito desse tema de RH, eu terminei fechando uma tese de pagamentos loyalty RH e eu só olho isso, eu não olho mais nada que não seja isso. Então, qualquer pessoa que para não dizer que minha filha diz, pô, pai, você só investe em coisa chata, investe numa empresa de bebida pronta, investi me dei mal. Então, fica na tua tese, onde você pode meter a mão e ajudar. Tá? Então, e eu tenho várias startups bacanas que eu sou sócio, que eu invisto. Então, eu sou investidor no Azar de Joinville, sou investidor na Marvin, na qual eu sou padrinho do Bernardo, fundador de casamento. Sou investidor na Visio AI, que é visão computacional com inteligência artificial. A empresa é linda, do Matheus. Sou investidor na Alia, é um clube de investimentos para RH, da Pin People, que faz brand, employee experience. Enfim, tem um portfólio super diverso nesse fechadinho. E sou investidor na Flash, benefício. Então, são empresas super bacanas, com founders muito bacanas. O legal é isso, é poder meter a mão e ajudar a fazer esses caras darem certo. Tá? Então, um portfólio nessa tese fechadinho. Muita gente me procura, faz aqui um investimento em fundo de investimento, em DVC. Eu tenho um investimento num fundo que eu adoro também, que é a Parallax, que é um fundo que só investe em fintech. Então, é investidor da CERC, da Monkey, do Asas. Então, esse é um fundo que eu adoro porque eu termino olhando o deal flow de payments junto com o gestor do fundo. Mas é isso, é uma tese fechadinha, recomendo isso. Tá? É uma tese fechadinha, onde você pode ajudar de verdade com um telefonema, com um contato, de uma forma decisiva o empreendedor. Tá? Então, eu estou super animado. Então, se a turma que está ouvindo tiver tese de Payments Loyalty RH, não deixa me procurar. Pode te procurar. Então, tá Entra no LinkedIn. No LinkedIn e pronto. Então, já fica a dica, viu, pessoal? Viu? Vocês já sabem como contactar esse fera. É isso aí. E pagamentos é impressionante, né? Inovação e o Brasil, enfim. Sem dúvida. É o hub da inovação, tudo com Pix. E eu estava lá. Eu estava do outro lado da mesa, tá, Bárbara? Quando essa onda que o Banco Central... e a gente brincava que era um torniquete, né? Ele ia... E eu estava lá na abertura da adquirência, que é um POS, só passava Visa, era uma delícia, é um monopólio. Quando virou para uma maquininha. Então, mudou completamente o modelo de negócio lá em 2010. Eu estava no lançamento do Pix, eu estava na registradora de recebíveis. Então, estava do outro lado agora no Open Finance. Então, é impressionante como o Banco Central exerceu um papel importante nesse movimento de baratear custo da cadeia de pagamentos, enfim. E eu estava do outro lado sofrendo. Tá? Então, por exemplo, na Alelo, eu presidente da Alelo, a gente tinha uma coisa um arranjo fechado, que traz uma rentabilidade muito grande. Então, eu estou do outro lado agora na Flash,
vendo a regulamentação de voucher no open loop, no arranjo aberto, que é completamente diferente e você possibilita uma disrupção muito grande nesse mercado. Tá? Eu estou na Marvin, que está olhando duplicata registrada, que está olhando registradora, enfim. É impressionante as oportunidades que aparecem nesse mercado quando o regulador vai e aperta um pouquinho a regulação. Então, tem sido muito bom estar desse lado agora, podendo olhar essa disrupção e ajudar os empreendedores a fazer diferença. E você também tem muitos anos de experiência nesse mercado, então acaba ajudando. Mas me chama de dinossauro, eu já não gosto mais. Não. Mas dinossauro sobrevive, hein? Mas olha, você está sempre se reinventando, né? Totalmente. Então aí você fala, eu sempre estou no conselho porque eu quero aprender com vocês, enfim, com as novas empresas. Então eu acho que isso que é o mais importante, sabe? É uma recomendação para um executivo e essa convivência. Eu tenho um laboratório doméstico, né, com 2 filhas. Um é médico, oncologista, e outra é diretora do BTG. Então, esse laboratório doméstico ajuda você a reciclar, você... Então, eu te garanto que hoje eu estou muito mais jovem do que era quando executivo de uma empresa grande. Não tenho dúvida nenhuma. E é muito bacana, é um processo, a gente vai se reinventando na vida, né? Total. Aprendendo. E cada fase é melhor do que a outra. Eu também acho. Cada fase é melhor que a outra. Eu também acho. Tô super animadão. Eu também acho. Eu acho que a gente vai... Se você, como pessoa, se permite ter um amadurecimento, mas uma leveza também para a vida. Eu me vejo muito mais leve. Eu também. Eu tô numa fase super pessoal boa agora, né? Com a Luísa, minha primeira neta. Então, parabéns. Então, estamos numa fase maravilhosa, assim, com a Luísa, que é uma fase de um amor incondicional sem obrigação. Que a obrigação da minha filha, não é mais minha obrigação de educar, de dar limite. Então, tem sido... Só paparicar. Meu Deus do céu. E eu brinco com ela, o problema de educar é seu, agora eu vou estragar essa menina. Então tem sido muito bom. Esse é o papel do avô. Do avô, isso aí. Agora, vamos pro bate-bola, tá? E é até interessante, que é um gancho pro que a gente tá falando. O que você diria pro Gouveia, que estava programando lá atrás? Tá. Faz o bem sempre, independente da situação de contorno. Então, hoje eu tenho um lema muito forte comigo e eu venho aprimorando ele. Dá sem esperar nada em troca, volta em dobro. Tá? Então, eu diria para ele, continua fazendo bem, continua se doando, porque vai voltar sem você esperar. E quando você espera, não volta. Entendeu? Fazer por fazer, esperando alguma coisa, pode até vir, mas quando você faz sem esperar nada, volta em dobro. Sempre. Então eu diria para esse cara, continua se doando, que vai voltar em dobro. Que bacana. Qual é o soft skill mais subestimado no mundo corporativo? Eu acho que vamos lá, mais uma vez, essa empatia... É engraçado, eu vi muito isso. Eu vivi muito tempo no mundo corporativo, eu via as pessoas subindo na carreira e perdendo um pouco da proximidade. Eventualmente, um título te dá um pouco mais de arrogância, teu ego. Então, eu diria que controlar o ego e a arrogância é um negócio fundamental. Tá? Então, quanto mais eu subi na vida profissional, mais simples eu fiquei. E isso foi maravilhoso. Porque quanto mais simples eu era, mais conectado eu estava. E as pessoas se abriam, enfim, estavam próximos. Eu tinha uma prática muito louca, assim, que eu hoje tenho muito orgulho dela. Eu era presidente de uma empresa de 5.000 pessoas, super poderoso, né, Bárbara? Cielo, o cargo era muito importante na época. E eu queria almoçar com os funcionários, direto. E ninguém queria almoçar comigo, né? Porque a turma ficava morrendo de hesitação. E eu tinha uma técnica que era infalível. Eu tinha 2.000 pessoas num 10 andares de escritório. Então, 12:30 eu entrava no elevador, sozinho.
E aí tinha um grupo, sempre tinha um grupo, meio de e-mail lá no elevador, indo almoçar. Mas você se convidava? Eu me convidava. Eu disse, vamos almoçar onde e tal. Porra, posso ir com vocês? Eu tô sem companhia, eu tô sozinho. E era maravilhoso, porque no fim eu ia almoçar com gente de todo lugar, de todo o departamento, fazia uma média, pagava a conta a todo mundo, e uma vez por semana eu almoçava com todo mundo e me conectava com a empresa. Então, quanto mais eu evoluí na carreira, mais simples eu fiquei. Então, eu diria a você que simplicidade e proximidade é um negócio fundamental. Bacana. E esse aqui é até, inclusive, relacionado ao tema do podcast. Sim. Assim, um conselho para uma startup, uma empresa que quer ser encontrada, be found. Legal. Conexão. Conexão. Não ter medo de se expor. LinkedIn. Eu sou um cara dura, tá? Sou um meio cara de pau. Então, o não eu tenho. Ai, sempre. Meu pai fala isso, vou ver, meu Deus. Eu tenho um não. Você tem que lutar pelo sim. Tem que lutar, tem que ir atrás do sim. Então, não eu tenho. E eu não tenho vergonha. É engraçado isso. Eu não, minhas filhas passam vergonha comigo, mas eu não tenho vergonha nenhuma de ir atrás do sim. Porque o não eu tenho já. Então, tem muita gente que fica. Vai para cima, mete o LinkedIn, vai, manda mensagem, liga, diz que quer falar. Então, eu acho que para ser be found tem que ter cara de pau. Você sabe que eu fiquei até um pouco emocionada e emotiva, que eu sou super emotiva, Sim, tá? já percebi. E o meu pai, ele sempre falou pra mim exatamente essa palavra. Filha, o não você já tem. Você tem que ir atrás do sim. Aí você falando isso... É isso mesmo, mas é isso. Eu sempre fui muito cara dura. Uhum. Eu sempre fui um cara comercial, muito forte. Né? Minha vida foi comercial. E para ser um bom comercial, você não pode ter vergonha. Você não pode... E para ser um empreendedor, você tem que ter cara dura, tem que ir para cima, tem que ir atrás do teu sonho, tem que pedir ajuda. E tem uma palavrinha que é muito legal, que é forte. Estou precisando de ajuda. Então, eu sempre pedi ajuda na minha vida. Estou precisando de ajuda, e você vai trilhando um caminho de construção. Então, vai atrás do sim. Você sabe que... só para dando um pouco mais de contexto, meu pai, ele tem concessionária e é vendedor de carro. Então, tem aquele convencimento por trás. Então, por isso que ele é o comercial lá da empresa. Legal. Estou precisando até vender um carro, vou procurar teu pai. Você está precisando? Volkswagen. Já fazendo aqui. Igor, vem agora a pergunta que não quer calar. Esporte ou Santa? Eu sou Santa Cruz doente. Eu sou... Tricolor. Engraçado, né? Eu fui a turma aqui não é pernambucano, não vai entender. Mas eu fui da época de Givanildo, Ramon, Rivaldo. E o Santa estava muito bem nessa época, né? Então, eu fui a estádio muito tempo. Fui numa Arruda, na minha juventude toda. E é engraçado, porque eu fundei junto com os amigos aqui uma confraria em São Paulo, que chama Pernambuco Imortal, que é um pouco do hino de Pernambuco. E a gente foi lançar a confraria e eu fui vestido de Santa Cruz, né? Eu fui vestido com a camisa, né? E aí tinha gente do esporte, gente do náutico. Mas eu sou Santa Cruz e fiz minha filha também torcer pelo Santa Cruz, enfim, estimulei ela. E era engraçado, tem uma historinha com Mariana. Maroca gosta muito de futebol. Ela jogou futebol, ela tá médica, oncologista. E ela pequenininha, eu levava ela para o Arruda. E o Santa Cruz nunca perdeu quando ela foi no estádio. Nossa, que sorte. Não era sorte, porque quando tinha um gol do esporte, eu dizia que era o gol do Santa Cruz. Então... Entendi. Então o Santa Cruz sempre ganhou quando ela foi pro jogo. Eu realmente achei que ela era pé muito quente, mas não. Não era não. Ela era pé quente porque mesmo o Santa Cruz perdendo, ele ganhava. Toda vez que ela ia comigo. Aí ela é apaixonada também, assim. Não é apaixonada, mas ela gosta do Santa Cruz, né? Então foi uma época boa. Mas eu me afastei, né? Depois eu tenho no meu escritório uma bandeirinha Santa Cruz, tenho camisa. E só para encerrar, tem um negócio... Eu sou muito eu adoro relacionamento com qualquer pessoa. E eu sou muito tradicional. Quando eu gosto de um local, de um restaurante, de um posto de gasolina e tal, eu começo a repetir aquele negócio, né? Então, tem um posto de gasolina do lado de casa
que tem uma porrada de pernambucano lá, frentista, né? Então, eu adoro o posto de gasolina, todo mundo sabe que eu sou Santa Cruz lá. Uhum. E, eventualmente, eu vou lavar o carro. Outro dia eu estava lavando um carro num sábado, no posto, aí o frentista estava com uma caixinha de som, e aí ele meteu o hino Santa Cruz. Aí, quando eu olhei, estava tocando o hino Santa Cruz no posto de gasolina. E eu tenho uma história com ele muito legal, que falando de Santa Cruz, eu lavei um carro, aí eu fui pegar o carro da Elisa para lavar o carro dela. E eu tinha umas 4 ou 5 camisas de Santa Cruz, eu disse, vou dar um presente para esse frentista. Eu peguei uma camisa de Santa Cruz, que ainda o patrocínio era pênalti, ainda bem antiga. Eu disse, vou dar de presente para ele. Aí fui pegar uma camisa de Santa Cruz, quando cheguei no posto para lavar o carro, e aí eu disse, Tricolor, tá aqui um presente. Quando ele pegou a camisa, ele começou a chorar. Por quê? Porque era a camisa que o pai dele usava quando era vivo. Então, foi uma cartaz assim, com ele, foi uma conexão muito grande. E é isso, assim, eu não sou mais fanático, mas é meu time de coração. E todo pernambucano não tem time aqui em São Paulo, né? A gente aqui não é nada, lá a gente é Santa Cruz. Então me perguntam hoje, você é o que aqui em São Paulo? Eu sou Santa Cruz. Eu sei, mas aqui eu já peguei alguns do Náutico, alguns do Sport. Eu simpatizo mais aqui com São Paulo, porque a camisa é igual a de Santa Cruz. É igualzinha. Vamos terminar já. Porque a camisa é igualzinha. Tá bom, eu dou um desconto dessa. A camisa é igual, então... Pelas cores. Pelas cores. Tudo bem, vai. Eu deixo passar essa, eu deixo passar essa. Foi um super prazer te receber aqui. O pessoal já sabe, se vocês querem falar com o Gouveia, nas 3 verticais que ele mencionou, só escrever no LinkedIn. Gouveia, que história. Para mim é um presente estar aqui no dia do teu aniversário. Para mim é super importante. Aqui celebra hoje, porque é um dia super especial na tua vida. Obrigado pelo convite e pelo dia. Obrigada. Obrigado a você.